Nós estaremos aqui hoje com o professor Gutberto Flores, que é um dos professores da Escola de Biodecodagem das Doenças de Christian Flesch. Só lembrando vocês, nós estamos fazendo uma série de lives para você que está aqui com a gente agora, que não assistiu às outras lives que nós fizemos. Todas as lives, elas ficam aqui salvas no nosso Instagram e também nós colocamos ela no nosso canal do YouTube. Dia 25/7, nós fizemos uma live Câncer de Mama e Biodecodagem com 3 profissionais que já atuam com a biodecodagem aqui no Brasil. Foi a Ciomara, a Cláudia e a Paula Ana. No dia 1º de agosto, nós fizemos também uma outra live, Câncer e Identidade, Encontros e Distanciamentos de Nós, né, de quem somos. Essa live do dia 1º, nós tivemos os profissionais, a Natália, o Alexandre e a Tatiane, também profissionais que já atendem com a biodecodagem. No dia 8/8, nós tivemos a live com a professora Gladys, professora da escola francesa, né, de biodecodagem das doenças de Christian Flesch, sobre o tema tumores cerebrais, por que um conflito vai para o cérebro. Todas essas lives, elas estão então aqui no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube, ok? Se você não viu, não tem problema, ela tá ali separadinha para que você possa, em qualquer momento dessa semana, ouvir, interagir com a gente, pode deixar lá um recado, uma dúvida, nós vamos estar ali também nos vídeos depois respondendo para vocês. E hoje nós estaremos então com o professor Gutberto Flores, que é um dos professores da Escola de Biodecodagem, falando sobre câncer de próstata e perdas irreparáveis. Todas essas lives, elas fazem parte de um movimento para que as pessoas possam conhecer, né, o quanto que essa abordagem terapêutica, chamada biodecodagem das doenças, pode trabalhar junto, né, coadjuvante com qualquer outra prática, né, junto com a medicina tradicional, auxiliando o tratamento e o restabelecimento dos pacientes. Então, eu vou convidar aqui agora o nosso professor Gutberto Flores. Vou mandar aqui o convite para ele. Enquanto eu estou mandando aqui, vocês vão encaminhando os aviãozinhos aí, tá bom? Para o pessoal. Guti, já encaminhei o convite para você. Se você... Gutberto, boa noite. Tudo bem? Tudo bem por aqui. Feliz de Guti, estar você com me vocês. ouve? Estou ouvindo, sim. Bem. Olá, Guti, você me ouve? Boa noite. Boa noite. Estou ouvindo. Bem. Nós não estamos te ouvindo. Não. Deixa eu mandar aqui o convitinho para a Georgia, que será a nossa tradutora. Talvez isso aqui. Georgia, te encaminhei o convite também. Agora... Olá, Georgia, seja bem-vindo. Você me ouve? Agora sim. O pessoal diz que estão... Espera lá, Guti. Eu fazendo arte aqui. Claro que todos estão ouvindo você e eu não, né? Eu coloco o fone aqui de ouvido e esqueço de colocar o fone no ouvido. Normal, né? Agora sim, Guti, agora nós estamos lhe ouvindo. Bom, vamos entender o que é isso, né? O que dessa live hoje que eu não estou querendo ouvir, né? Ou melhor, o que realmente eu estou precisando ouvir para também auxiliar tantas pessoas que chegam até mim com tantos problemas, né? De patologias de câncer em diversos órgãos, que hoje a gente tem feito um movimento brilhante com a biodecodagem nessa patologia. Nós temos vários profissionais já auxiliando pacientes, né, e tendo resultados gratificantes. Bom, pessoal que está entrando aqui agora, nós estamos então com o professor Gutberto Flores. Ele é professor da Escola Francesa de Biodecodagem das Doenças de Christian Flesch. Ele é o coordenador também na parte acadêmica aqui para o Brasil. Ele esteve conosco recentemente em um dos módulos transgeracional, né, que é um tema relevante dentro da formação em biodecodagem. E sempre conosco aqui a nossa tradutora oficial para a língua espanhol,
a Geórgia. Bom, Guti, não sei se você... Bom, primeiro, então, vou te agradecer mais uma vez, como sempre, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, nas nossas lives e nos nossos módulos, sempre passando todo o seu conhecimento de uma forma carinhosa para os nossos alunos. Seja bem-vindo, professor. Muchas gracias, Cintia, por la invitación. Es un placer y un honor para mí estar hoy con ustedes compartiendo sobre el cáncer de próstata y las pérdidas irreparables. Eu que agradeço, Cíntia. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje, falando sobre câncer de próstata e perdas irreparáveis. Para mí es un honor y un placer porque la descodificación biológica cambió mi vida. Yo era un ingeniero civil, hacía metros, tranvías y me fui a hacer nuevos caminos porque encontré que esto es una técnica maravillosa y con muchos buenos resultados, increíbles. E quando eu digo honra e prazer, é porque, de fato, a biodecodificação mudou a minha vida. Eu trabalhava como engenheiro viário, eu fazia estradas, e eu descobri com a biodecodificação novos caminhos, porque é uma técnica incrível. Y quería también ahondar en tu comentario, Cintia, sobre que también concierne a las mujeres. Por supuesto que la próstata tiene los mismos conflictos, no exactamente, pero muchos de ellos, de los estar en la norma u otros que voy a evocar, que están en enlace directo con el útero, con el endometrio femenino. E eu gostaria de aproveitar e aprofundar uma coisa que você comentou, Cíntia, porque nós vamos falar de câncer de próstata aqui, mas também tem relação com o feminino, porque muitos conflitos são de homens e mulheres, como, por exemplo, estar na norma, que eu vou aprofundar um pouquinho mais, mas existe essa conexão também com o útero e com o endométrio da mulher. Guti, essa noção, claro, para mim já era evidente, né? Eu não quis mencionar nesse sentido, porque o nosso foco mesmo é essa. Nada impede de nós fazermos depois, futuramente, eu acho que é super bacana essa sua colocação, uma live mesmo falando sobre câncer, né? Câncer de útero, e ressaltar os conflitos também. Mas um dos conflitos que, com certeza, é o comum entre o homem e a mulher, e que para o homem pode ser um desencadeante de um câncer de próstata, é aquele que nós conhecemos, né, dentro da nova medicina germânica, que é o mais falado e comentado, quando o Hammer descobre o câncer de próstata em decorrência de um conflito que ele tem pela perda do filho. Né? Então, essas são as perdas irreparáveis. Mas eu acredito que nós temos outros também tipos de perdas irreparáveis que geram conflitos e desencadeantes, né? E que a gente vai estar colocando aqui também. Sí, gracias por esa aclaración. El cáncer de la próstata, vamos a hablar sobre qué es la próstata. Es una glándula que permite de activar y actúa como jefe de orquesta en la función de procreación en el hombre. Obrigado pelo teu esclarecimento, Cíntia. Eu vou então começar a falar sobre o câncer de próstata, explicando o que é a próstata, que é uma glândula que permite ativar, ou seja, seria, digamos, o maestro na função de procriação do homem. Y esa función de los genitales permite al hombre maduro de volver a procrear si es necesario. Y ese es uno de los conflictos más comunes encontrados en los cánceres de próstata. E essa função dos genitais masculinos permite que um homem maduro volte a procriar caso exista essa necessidade.
Entonces, para los hombres de 20 años, la próstata tiene un tamaño como una nuez, más o menos. Então, começando, a próstata nos homens jovens de 20 anos tem um tamanho aproximado de uma noz. A los 40, más o menos como un damasco, un Aos albaricoque. 40 anos, o tamanho seria aproximado de um damasco. Y a los 60, como un limón. E aos 60 anos, o tamanho seria como de um limão. O sea, va creciendo a medida del tiempo, poco a poco. O que significa que ele vai crescendo de acordo com a idade. Y hicieron unas estadísticas en Estados Unidos y la mitad de los hombres de 80 años tiene de alguna forma mediana o mayor presencia de algo de cáncer en su próstata. Então, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa e descobriu-se que 50% dos homens de 80 anos possuem presença de câncer na próstata, em maior ou menor grau. Entonces, la próstata puede presentar tres patologías principales. La primera es una inflamación, en primer lugar, una prostatitis, que es pasajera. As patologias da próstata seriam três as principais. A primeira é a prostatite, que seria a inflamação, que é algo passageiro. Luego tenemos una hiperplasia benigna de la próstata. Depois teríamos, então, a hiperplasia benigna. Allí la próstata crece, aumenta su tamaño, pero no es cáncer. Neste caso, há um aumento da próstata, mas ainda não é câncer. Y luego tenemos el cáncer de la próstata, propiamente tal. E, finalmente, o câncer de próstata, propriamente dito. Como seguramente ya han escuchado, el cáncer es el turbo de la biología. Es decir, aumenta el potencial de funcionamiento de un órgano, una glándula en el cuerpo. Como vocês já devem ter ouvido falar, o câncer é o turbo da biologia. O que ele faz é aumentar a potência e o funcionamento daquele órgão. Y el cáncer tiene mucho que ver con la identidad y con los problemas de identificación a un rol. O câncer também está relacionado a problemas de identidade e também identificação com um determinado papel. De hecho, van a ver seguramente al maestro y fundador Christian Flesch haciendo módulos sobre la identidad, porque es muy importante. Certamente vocês terão a oportunidade de ver o nosso mestre e fundador da Escola de Biodecodificação, Christian Flesch, em alguns dos módulos falando sobre identidade. Nós trouxemos, professor Guti, para o Brasil, um módulo de 2 dias com o nome Identidade, ministrado pelo professor Christian já. Nós temos ali para 2023, provavelmente, um novo módulo dele, né? Tratando sobre a importância, né, dessa identificação, né, em relação ao câncer também. E teremos no dia 11 de setembro o próprio professor Christian Flesch em São Paulo, presencialmente, tratando, né, da biodecodagem e câncer. Professor Guti, quando hoje eu fui sentar para preparar essa live, me veio algo na cabeça e eu ri sozinha. Porque eu digo assim, que todas as lives que eu faço, eu sempre falo um pouquinho de mim, né? Do que acontece comigo. E hoje eu pensei assim, hoje eu não vou falar, né? Porque eu não tenho nada, né? Tipo, não tem próstata, né? Mas tem útero, né? E quando você começa a falar, né, das 3 causas, né, do que acontece, cada grau, né, com a próstata, me vem uma situação que eu vivi e trouxe a perda do meu pai.
O meu pai teve uma prostatite inicial, depois foi para hiperplasia, né? E ao ponto de fazer a retirada da próstata, não porque era um câncer, que era benigna, mas porque ele não conseguia urinar, né? E então ele teve uma paralisação dos rins pela retenção da urina. E aí foi anos e anos de tratamento, e aí entrou em hemodiálise e acabou, depois de alguns anos, vindo a óbito por essa situação. E isso me chamou muito a atenção, porque eu aqui fiquei me pegando, pensando, quais os conflitos que meu pai teve, né? O que desencadeou, ou qual foi o programante, né? Qual foi o conflito que programou isso e desencadeou depois de anos essa patologia? Então eu fiquei aqui me perguntando exatamente isso. Sí, Cintia, a lo largo de esta live vamos a ir evocando cada uno de los conflictos y tal vez una situación suene en tu interior, en tu cuerpo, en tu corazón. Sim, exatamente. Ao longo dessa live, nós vamos falando de cada um deste conflito e talvez algum deles ressoe no seu corpo ou toque o seu coração. En esa hiperplasia de la próstata es muy común que se impida la micción y eso causa, por supuesto, infecciones o mal funcionamiento de los rins, de los riñones. De fato, por causa da hiperplasia, é muito comum esse bloqueio, impedimento da micção, o que acaba causando infecções urinárias e mau funcionamento, eventualmente mau funcionamento dos rins. Aquí la solución biológica podría ser, a primera vista, no tengo que marcar mi territorio. À primeira vista, talvez a solução biológica poderia ser aqui, eu não tenho que demarcar o meu território. Y puede ser más cosas que vamos a ir viendo a medida de la evolución de este live. Mas poderiam ser outras hipóteses também. Vamos cobrindo ao longo dessa live. Entonces, como todos los órganos en descodificación, vamos a mirar la función. ¿Cuál es la función de la próstata? Y la próstata tiene dos funciones principales. Una, produce un antiséptico natural que al pasar puede limpiar las vías genitales. Então, como vamos falar então desse órgão, a próstata tem basicamente duas funções. Uma delas é a produção de um antisséptico natural que auxilia na limpeza dos canais seminais. Lo dije bien? Good? Sí, las vías genitales, en el fondo. Perdão, vias genitais. Juzgadas como impropias ou sucias. Que seriam julgadas como impróprias ou sujas. Aqui está a noção de lo sexual ou semissexual sucio, não limpio. E aqui estaremos falando de uma noção de sexual ou semissexual sujo e não limpo. Seria sexualidade suja. Sí, sexualidad sucia, pero hay también una parte semisexual, que voy a explicar por qué es semi y no sexual directa. Sim, você tem razão, seria uma sexualidade suja, mas também pode ser uma semissexualidade, e eu já vou explicar direitinho o que é isso. Y la segunda función de la próstata es dirigir, como decía al comienzo, como ese director de orquesta de la función genital y que permite la puesta en marcha
de esa reproducción que tiene que ver con la sobrevivencia de la especie. E a segunda função da próstata é, como eu dizia, como é o maestro, não é? Dirigir essa função que vai permitir dar o primeiro passo, digamos, para a reprodução, que seria a sobrevivência da espécie. Y aquí es donde vamos a encontrar esas pérdidas irreparables, las pérdidas de un miembro familiar, un drama familiar. E é aqui onde nós encontraremos essas perdas irreparáveis, a grande perda de um membro familiar, um drama de perda familiar. Entonces la próstata es como el proveedor, el coach, el protector de aquel que va a renovar la estirpe, simbólicamente. Então, a próstata seria, digamos, o provedor, o coach, o protetor daquele que vai renovar a estirpe, a linhagem, simbolicamente. Entonces, la próstata va a proteger a los renovadores de la estirpe, a los hijos, a los nietos. Então, a próstata irá proteger aqueles que vão renovar a estirpe, que são os filhos, os netos. Porque la próstata permite también de nutrir, de mejorar la calidad del espermio para fecundar a la mujer. Porque a próstata também permite nutrir e melhorar a qualidade do esperma para poder fecundar a mulher. Y aquí se introduce otra noción, la noción del extranjero, que es el esperma, que va al interior de la trompa de falopio y va hacia el interior y es un extranjero. La próstata se ocupa de proteger a ese extranjero, a los desarraigados, a los emigrantes, a los extranjeros, a los que no queremos en general también. E também aqui podemos fazer essa introdução da noção de estrangeiro, porque os espermatozoides são aqueles que vão pela trompa de falópio, e a próstata está para proteger estes estrangeiros, que seriam, digamos, os desarraizados, ou inclusive aqueles que nós não queremos. Entonces el esperma pasa el cuello del útero, entra en el útero y tiene que seguir hasta la trompa para ser fecundado en el tercio superior exterior de una de las trompas. Então, o espermatozoide passa pelo colo do útero, passa pelo útero até a trompa, onde vai ser fecundado no terço superior ou exterior da trompa. Entonces tiene esta tonalidad de algo arcaico, la sobrevivencia de la especie, algo vital para todos, es encima de mí. Então, é por isso que tem essa tonalidade de algo arcaico que vai permitir a sobrevivência da espécie, algo vital. É um conflito que é fora da norma. Então, encontramos quatro conflictos principais que vou ir detallando. El primero de ellos, no me encuentro en la norma sexual, en el sentido amplio. Então, seria então relacionado com a questão de ser fora da norma, né, o estrangeiro. Então, eu vou agora explicar quais seriam os quatro conflitos da próstata. E o primeiro deles seria não me sentir dentro da norma no sentido sexual. En el sentido más amplio de lo sexual, en general también es como la frase o el resentir, eso no se hace. Na verdade, é um sentido mais amplo do que o sexual. Seria um entendimento, por exemplo, de que isso não se faz.
por ejemplo, el hecho de casarse o tener relaciones o hijos con sus hermanos, por ejemplo. Como, por exemplo, se casar ou ter filhos com irmãos, seria um exemplo. Sabiendo que la pulsión sexual es una de las más fuertes en la naturaleza, porque tiene que ver con la sobrevivencia de la especie. Sabendo que a pulsão sexual é uma das mais fortes na natureza, justamente porque vai garantir a sobrevivência da espécie. Y sabemos también que comienza con la pubertad y termina con la andropausia. Sabemos também que esse período começa a partir da puberdade e que chega até o momento da andropausa. Y aquí tenemos la mayoría de los conflictos que se encuentran en que el hombre macho viejo intenta sobreestimularse para tener una energía erótica más fuerte y reanudar de este modo, si es necesario, su sexualidad en caso de que esto sea necesario para su familia. E temos então o macho, na natureza, o macho velho que se sobreestimula sexualmente para ter energia erótica suficiente e força para procriar a espécie em caso de necessidade. Pueden ser conflictos semigenital, por ejemplo, tener respecto de algo que consideramos como sucio, como vil, por ejemplo, tener demasiados deseos o tener demasiado pocos deseos. Então, pode ter relação com um conflito semigenital ou sexual, que estaria relacionado com ter desejos a mais, ou muitos desejos, ou então poucos desejos. O también deseos anormales, entre comillas, también. Ou ainda desejos anormais, entre aspas. Por ejemplo, una pareja mal avenida, que no se la lleva bien, que no están armoniosos, puede ser algo como algo sucio, algo vil. Por exemplo, um casal que não se dá bem ou que não é nem um pouco harmonioso pode se considerar algo anormal, algo vil. O el conflicto de la prostituta que tiene relaciones sexuales sin amor, por obligación o por dinero. Ou o conflito da prostituta, que é a mulher que tem relações sexuais sem amor por dinheiro. Y aquí tenemos otro de los conflictos, eso puede ser como el deber conyugal, tener que hacer el amor por obligación, ocurre en muchas familias. Temos também outro conflito, que seria o dever conjugal, ou seja, estar obrigado a fazer amor com seu parceiro. Isso se observa em muitas famílias. También puede ser que con mi fecha de nacimiento y la fecha de nacimiento de mi esposa, por ejemplo, mi esposa tenga la misma fecha de nacimiento que mi madre, ocurre, o que mi abuela, o que mi hermana, y nuestro inconsciente considera eso como un incesto simbólico, por supuesto, pero para él hay algo que no está bien, que no es normal. E, por exemplo, se considerarmos a data do meu nascimento e a do nascimento da minha esposa, ou da minha mãe, que pode ser igual ao da minha avó, ou da minha irmã, inconscientemente isso pode representar um incesto simbólico. A pessoa pode ter a sensação de que isso não está bem. Y aquí yo invito a todos los auditores y a los televidentes a hacer una verificación de su fecha de nacimiento, de su fecha de concepción, que son 3 meses más, con la de su pareja, su parejo, para ver si no hay algo ahí que puede alertarlos en esa relación. A veces esas parejas que son como de incesto simbólico, de lo que estoy hablando, tienen buenas relaciones, buena sexualidad, buena comprensión sexual,
hasta que llega el primer hijo. Luego se acaba la historia. Se acaba la pulsión, el deseo, las relaciones. E eu convido a todos a checarem as suas datas de nascimento e as datas de nascimento e concepção, que são 9 meses antes das suas respectivas esposas ou as mulheres dos seus respectivos esposos, porque isso pode lançar um alerta nessa relação, esse incesto simbólico, onde o casal tem uma boa relação, tem uma boa sexualidade, os dois, que termina quando o casal tem o primeiro filho, porque aí a pulsão e o desejo acabam. É algo que vemos, que hemos vivido, pero nunca, por supuesto, no tenemos la conciencia de esas causalidades. É algo que nós vemos e, é claro, não temos consciência dessas coisas, dessas causalidades. Então, los invito a verificar si sus parejas tienen algo que ver con algún miembro de su familia, hermanos, padres, abuelos. Então, eu convido a todos a verificar se o companheiro ou a companheira tem a mesma data de aniversário que algum membro da sua própria família. E aí há que fazer alguns cálculos, por supuesto. E neste caso, seria necessário alguns cálculos, é claro. Por exemplo, a fecha de nascimento de minha madre, mais ou menos 10 dias, e mais 3 meses dessas mesmas fechas. Então, por exemplo, se considerarmos a data de nascimento da minha mãe, poderia haver uma diferença de até 10 dias, para mais ou para menos, e mais 3 meses. Esperando que não encontrem nenhuma coincidência. E espero que nenhum de vocês encontre qualquer coincidência. Também está o caso, por exemplo, de um senhor que justamente después de tener la primera hija, no tiene deseos, su mujer pierde los deseos. Él tiene un amante y se recrimina de eso. Eso le causa un cáncer de la próstata. É o caso de um paciente que se dava muito bem com a esposa após o nascimento da primeira filha. Então, a sua mulher já não tem desejos por ele, ele acaba ficando com uma amante, ele sente sujo por isso e acaba desenvolvendo um câncer. O segundo conflito são justamente estas pérdidas irreparáveis, sobretudo os abuelos respecto de los nietos ou los assimilados a nietos. O segundo conflito está relacionado, como eu dizia, a estas perdas irreparáveis, em especial aos avós com relação aos seus netos ou pessoas que equivaleriam aos netos. Ô Guti, aqui a gente pode pensar nesse conflito de perda como se os avós tentassem, como que eu posso dizer assim, retomar a função paternal? Exatamente. Es eso lo que la causa de la mayor cantidad de cáncer de próstata. Es como si los abuelos tuvieran que retomar su función parental, como si fueran los padres, incluso de la procreación. Por eso que viene a activarse la próstata. Porque tiene que ver, una vez más, con la sobrevivencia de la especie. Exatamente. A maior quantidade de câncer de próstata se vê nesses, digamos, avós que tentam retomar a sua função parental, inclusive em termos de procriação, porque é algo inato da sobrevivência da espécie. Entonces, puede ser el caso de enfermedades graves, de fallecimientos, de accidentes,
y en general preocupación por sus hijos, sea esto de origen sexual o no. Então, por exemplo, é o caso de doenças graves, falecimentos, acidentes e uma preocupação geral pelos seus filhos que pode ter alguma relação com o sexual ou não. Cuando un padre habla de sus hijos como mis pequeñitos o mis bebecitos, puede tener como esa tendencia a querer procrear en lugar de ellos porque son muy pequeños. Quando o pai fala dos seus filhos como meu filhinho, meu bebezinho, ele pode ter a tendência de procriar no lugar deles, uma vez que ele os vê pequenininhos. Entonces todas estas pérdidas como que necesitan la reactivación de la procreación y por lo tanto una hiperactividad de la próstata y necesidad entonces de activar el turbo. Então, todas essas perdas desenvolvem essa necessidade de reativar a próstata para a procriação, então há uma hiperatividade dela nessa necessidade e acaba desenvolvendo esse turbo que é o câncer. Okay. Entonces aquí tenemos ese conflicto de pérdidas y luego el tercer conflicto o fuente de conflicto es tener una familia fuera de la norma. Então, esse seria o segundo conflito, não é? Relacionado com as perdas. E o terceiro conflito, ou fonte de conflito, seria ter uma família fora das normas. Una desvalorización vinculada con la familia. Es decir, mi familia no es normal, mi familia es anormal. Ou seja, uma desvalorização da própria família, a sensação de que minha família não é normal, ela é anormal. Por ejemplo, el caso de un hombre, un paciente, una demostración, de hecho, de cáncer de la próstata de Christian Flesch, aparece un señor que desarrolla un cáncer de la próstata solamente porque su mujer, se separaron con su mujer, primero la familia ya no es normal, se separaron y sus hijos se quedan con su mujer que le impide el contacto con ellos, al padre. Y el padre desarrolla un cáncer de la próstata. É o caso de um paciente do Christian Flesch que acaba desenvolvendo um câncer de próstata porque havia se separado da esposa, a esposa havia ficado com os filhos do casal e ela dificultava, ela não deixava que o pai entrasse em contato com as crianças. E assim ele acabou desenvolvendo esse câncer de próstata. Acho que o Guti está com algum problema de conexão. Bom, pessoal, enquanto o Guti retoma aqui com a gente, vamos enviando o aviãozinho aí para outros colegas, para que eles possam também estar aqui e ainda aproveitar o finalzinho da nossa live, que é o tema câncer de próstata, perdas irreparáveis. O Gutiberto caiu aqui, saiu da nossa live. Eu vou mandar novamente um convite para ele. Peço que vocês nos aguardem um instantinho. A live está super interessante. Guti está relatando aqui para a gente os conflitos que desencadeiam aqui. Vou mandar aqui outro convite que desencadeiam, né? Essa patologia do câncer de próstata. Está explicando passo a passo. Vamos ver se ele consegue estar aqui com a gente. Agora sim? Guti está aqui? Agora sim, estou aqui. Estou ouvindo você. Ah, que ótimo, Ouvindo. então. Agora não temos... Não vejo... A gente pode ver se tem alguma pergunta aqui no chat para o Guti. Você não está vendo a Geórgia? Uhum. Uhum. Está vendo a Geórgia? Não, não estou vendo a Geórgia. Mas tudo bem. Mas a Geórgia está te vendo.
Eu consigo Georgia, você... ver o Guti, mas eu não consigo ouvi-lo. Oh, Eu vou tentar sair e não, entrar novamente. tá bem então. Pessoal, Só um enquanto minutinho. a Georgia faz esse movimento de voltar aqui para nossa live, se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem aqui para que nós possamos aproveitar o professor Gutberto aqui conosco e está esclarecendo para vocês as dúvidas que vocês possam ter. Pronto. O Guti, tem uma aluna aqui, a Daniele, ela coloca assim, meu pai acabou de descobrir um câncer de próstata. E ela diz assim, meu pai tem um irmão homossexual e meu pai aceita, mas não compreende. É aquele aceitar velado, né, Guti? Diz aí para nós. Porque, sí, es algo, por supuesto, que acepta en su mental, por lo que él comprende, pero en su interior, su inconsciente, no comprende. Es decir, su hijo tiene una sexualidad anormal. Es decir, que su hijo no va a tener descendientes. Por eso que él tiene que activar el turbo para él hacer descendientes, por supuesto, de forma simbólica, de forma metafórica, pero su inconsciente hace la solución en su cuerpo. Na verdade, ele aceita mentalmente, mas inconscientemente, ou biologicamente, não consegue entender. E ele entende isso como anormal. E por causa disso acaba ativando o turbo, que é o câncer, porque simbolicamente, mentalmente, ele precisa deixar descendentes, já que o filho talvez não deixe descendentes. E a solução é no corpo que ele desenvolve. Okay. Entonces, la invitación es a hacer sesiones de decodificación a tu padre. Então, a sugestão seria que seu pai fizesse sessões de biodecodificação. Respecto a una pregunta de Albuquerque. Oi, o que ele disse, Jorge? Com relação a uma pergunta e aí caiu. Talvez, acho que, será que ele não quis se referir à pergunta da Mércia Albuquerque? Eu acho que ele começou a falar alguma coisa de Albuquerque, isso, e caiu. Mércia, minha querida, vamos aguentar um minutinho, vamos chamar a Guti novamente, e nós já vamos comentar para a Guti da sua colocação em relação ao colega. Eu vou ler para todos já também a colocação que a Mércia fez. Eu mandei aqui convite para o Gutberto, mas ele está... Vamos ver se ele já consegue voltar. Então, para quem está aqui agora com a gente, eu vou ler aqui a pergunta, a colocação, aliás, que a Mércia fez. Tem um amigo que perdeu o emprego e logo após teve um câncer de próstata. Vamos chamar o Gutberto aqui de volta, para que o Guti, ele não está conectado aqui no Instagram, está com algum problema. Enquanto isso, pessoal, vou relembrando aqui a vocês, nós estaremos com o professor Christian Flesch, que é o criador da biodecodagem das doenças, essa abordagem terapêutica que está sendo utilizada aqui no Brasil e em mais de 30 países há mais de 30 anos por profissionais da área da saúde, no tratamento de diversas patologias. Vou mandar o convite novamente para o professor Guti, acho que agora ele consegue estar com a gente. Bem-vindo. Oi, Guti. A conexão está difícil. Fica tranquilo, Guti. Eu vou ler para você aqui, Guti, a colocação que a Mércia fez. A Mércia é uma fisioterapeuta, profissional de saúde, que é aluna da nossa formação em biodecodagem. Ela já está terminando a formação. Ela diz assim, que ela tem um amigo que perdeu o emprego, perdeu o trabalho, e logo após teve um câncer de próstata.
Sí, la respuesta es que no tiene nada que ver con perder su trabajo, sino más bien con los cambios que eso produjo en su familia o en la forma de relacionarse con su família, sua pareja. Certamente esse câncer não é uma resposta à falta de trabalho, mas sim às mudanças ocorridas a partir disso, mudanças essas na família ou na forma de se relacionar com a sua família, talvez com a esposa. Entonces, por ejemplo, el caso de un cura que se apasiona de una mujer, cuelga la sotana, se casa, pero desarrolla enseguida un cáncer de próstata. É o caso de um paciente, um padre que acaba se apaixonando por uma mulher, ele deixa a batina, se casa com ela e desenvolve um câncer de próstata. Es una familia fuera de la norma, para él no es normal. Sim. Hay otro caso que puede también esclarecer. Hay un paciente que se casa con su media hermana y tienen un hijo, pero ese hijo no sabe que ellos son hermanos. El hijo crece y descubre que ellos son hermanos y el papá desenvuelve un cáncer de la próstata porque es una familia fuera de la norma. No es normal. Então, para esse padre, como eu dizia, seria uma família fora da norma para ele. Há um outro caso de um paciente que se casou com sua meia-irmã, eles têm um filho, o filho desconhece o parentesco entre os pais, ele cresce, descobre, e após a descoberta, o pai acaba desenvolvendo um câncer de próstata. Tenemos el tercer conflicto más el primer conflicto que es sexualidad fuera de la norma, tener relaciones con mi hermana. Então, nós vimos já o primeiro conflito, que seria a sexualidade fora da norma, nesse caso, sexualidade com a meia-irmã. Luego, el cuarto conflicto es mi estirpe está amenazada, tengo que protegerla. E o quarto conflito estaria relacionado a que a minha linhagem, a minha estirpe estaria ameaçada e por isso eu devo protegê-la. Devo proteger mi descendencia. Proteger os meus descendentes. Es la destructuración del hogar. Esta también es una palabra de la próstata y del útero. E também a desestruturação do meu lar. Essa é uma palavra que está relacionada com a próstata e também com o útero. Y aquí tenemos el caso, por ejemplo, de un paciente de 62 años que tiene un cáncer de la próstata, tiene varios conflictos que tienen que ver con estos que hemos enumerado. Tiene una hija que es homosexual, es decir, fuera de la norma. Su segunda hija tiene un hijo, pero nunca viven junto con el padre de ese hijo, no forman la familia normal, segundo conflicto. Y tercer conflicto es que el nieto nace con criptorquidia, es decir, los testículos no bajan, y finalmente era demasiado tarde, o no sé, se atrofian sus testículos y tienen que sacarlos, por lo tanto no puede tener descendencia. Então, temos também o caso de outro paciente de 62 anos que desenvolve câncer de próstata e, neste caso, são vários os conflitos. Em primeiro lugar, ele tem uma filha homossexual, por isso ele entende que é a filha cuja sexualidade é fora da norma, seria o primeiro conflito. A sua segunda filha, ela tem um filho, mas eles não moram com o pai da criança, então seria o conflito da família que não vive junto, não é? Uma família fora da norma. E, finalmente, o neto, que tem um problema de criptorquídia,
que os testículos não baixam e, portanto, ele acaba ficando estéril, também não pode deixar descendentes. Então, seriam vários os conflitos daquele paciente. Entonces, su primera hija es homosexual, es sexualidad fuera de la norma y tampoco puede tener hijos. Entonces, hay dos conflictos en ella en una. Luego, la segunda no tiene una familia normal. Y luego, cuando tiene su hijo, su nieto, perdón, el nieto no puede procrear. O sea, hay muchas razones para tener el cáncer de la próstata. Então, como vocês podem observar, são muitas as razões que fazem com que ele tenha desenvolvido esse câncer. A primeira filha, homossexual, seria a sexualidade fora da norma e também não teria filhos, não é? A segunda filha, que não mora com o pai da criança, seria uma família fora da norma. E, no terceiro caso, esse menino que fica estéril também não pode procriar. Então, são muitas as razões. Y ahí sería el cuarto. Disculpa, termino con esto. Esto sería el cuarto punto, es mi estirpe está amenazada, es el único nieto que tiene y no puede tener descendientes. O sea, la familia se acaba ahí. E neste caso, então, seria o quarto e último conflito, que é a minha descendência está ameaçada, porque é o único neto e ele não deixará descendentes. Nesse caso, a gente pode tentar entender em uma ordem. Se a ordem for descobrir a homossexualidade da minha filha, na segunda situação, a minha filha não vive em família, e o terceiro, como o neto que não vai conseguir ter filhos. Eu posso considerar que nós tivemos na primeira situação um programante, quando ele descobre que a filha é homossexual, e depois, quando ele vive a situação em que o neto não vai lhe trazer bisnetos, que a família não vai crescer, que a família não vai continuar, eu posso considerar que isso é um desencadeante? Cualquiera de los cuatro puede ser desencadenante. No sabemos si el programante está en su infancia, está en la vida intrauterina o transgeneracional. No podemos decirlo así sin saber, sin buscar realmente el origen. Pero muy interesante la pregunta, porque uno se la hace. É realmente uma pergunta muito interessante. Na verdade, qualquer um destes quatro conflitos poderia ser o desencadeante, e aí teríamos que procurar o conflito programador, que poderia ter acontecido durante a infância, ou então na vida intrauterina, ou ainda no transgeracional. Mas aí precisaríamos buscar essa origem. Por ejemplo, para hablar de un caso transgeneracional, hay una historia de un ancestro, tatarabuelo emigrado, que se fue a vivir a otro país, pero en ese pueblo donde vivía, él se enamora de una mujer, pero el pueblo lo rechaza. Por eso hablaba también de los emigrantes, los rechazados. El pueblo lo rechaza y él no puede meter los espermatozoides de él en esa mujer. Então, o caso interessante de transgeracional é um ancestral, um tataravô emigrado, não é? Ele vai viver em outro país e a cidadezinha onde ele se estabelece o rejeita. Então, por isso eu falava sobre os emigrantes, os desenraizados. E ele se apaixona por uma mulher nessa cidade, mas ele não pode procriar com ela, né, deixar seus descendentes, porque ele é rejeitado por todos. El cáncer de la próstata también evita, y este es un cáncer particular que se hace como en corona, en la uretra, para cerrar, y cierra de hecho la micción, como tu padre.
Então, esse é um câncer particular de próstata, porque ele fecha tal como uma coroa a uretra e acaba dificultando a micção, como que aconteceu com seu pai? Y ahí hay dos conflictos que se unen. Es no puedo o no tengo que marcar el territorio, como en este caso de este señor. Y segundo conflicto es no tengo que inseminar a ese territorio fuera de la norma, el territorio semisexual. Gut, ¿puedes repetir el primero porque se cortó? El primero es no tengo que marcar o no puedo marcar mi territorio. Uhum. Então, nesse caso específico, haveria dois conflitos. O primeiro eu não posso marcar o território, e o segundo, eu não posso inseminar aquela pessoa, porque esse território seria considerado fora da norma, seria algo semissexual. Entonces, tenemos más o menos una paleta de varios conflictos que a menudo, como este señor de 62 años, se juntan, se van juntando. Pueden ser simultáneos ou uno de ellos é suficiente. Então, nós temos, assim, uma variedade, não é, de conflitos que podem se juntar, como no caso desse senhor de 62 anos, que esses conflitos podem acontecer simultaneamente ou pode ser um em seguida do outro. Bien, no sé si pudiste descubrir algo sobre tu padre, la historia de tu padre que pasa allí, ou não. Eu não sei se alguma dessas coisas ressoou a respeito da história do seu pai ou não. Guti, algo que você comentando e me pareceu assim, meus pais se separaram e ele se casou com uma mulher que tem uns 2 anos a mais de idade. Na realidade, ela tem a idade entre a minha irmã e eu. Então, vamos dizer que meu pai se casou com uma mulher que tem a idade para ser a sua filha. Uhum, isso seria o que você disse na questão de quando você fala da idade, talvez isso, não sei. E meu pai teve um filho fora do casamento, enquanto casado com a minha mãe, e ele não reconheceu esse filho. Né? Ele só veio reconhecer esse filho uns 3 meses antes dele falecer. Okay. Então, ele não reconhecia esse filho como dele. Ok, sim. Então, ele negava, né? Sim. E ele acabou adoecendo e depois, uns 3 meses antes dele falecer, ele reconhece o filho e traz para o convívio dele, né? Ok. ¿Y ese hijo qué edad tiene más o menos respecto de la muerte de tu padre? Porque quando meu pai faleceu, ele estava com 17 anos. Ah, grande. Ok. Quando meu pai faleceu, ele estava com 17 anos. Hoje ele está com 32, 33, por aí. Ok. Sí. Muy a menudo los hombres que tienen mujeres mucho menores, como el caso de tu padre, tienen ese tema de tener que estar a la altura de satisfacer los deseos de su mujer. Y entonces hay una hiperexcitación de la próstata que tiene que sobreexcitarse y eso la hace crecer para poder tener más deseo, como dije al principio.
Muitas vezes, os homens que se casam com mulheres bem mais jovens, como é o caso do seu pai, sentem que precisam estar à altura para satisfazer as suas mulheres. Então, muitas vezes há uma superexcitação da próstata. E é um dos primeiros temas que eu comentava no começo da live. Sim. Y además está la sexualidad fuera de la norma, porque, o sea, no la sexualidad fuera de la norma, la familia fuera de la norma, porque tengo un hijo que yo no reconozco. Entonces, para no tener más hijos, la solución es cerrar la uretra. Então, há também a questão da família fora da norma, por causa desse filho que eu não reconheço. Então, a solução biológica poderia ser fechar essa saída. Puede ser que el programante esté con esa concepción de ese hijo fuera de la familia fuera de la norma, y puede que el desencadenante sea: tengo que satisfacer a mi esposa de la edad de mis hijas. Na verdade, o conflito programador poderia estar relacionado com a concepção desse filho fora da norma, e o desencadeante poderia estar relacionado a ter que satisfazer essa mulher muito mais jovem. Okay. Bien, no sé si hay preguntas. Não, o pessoal que deseja fazer alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Tem a doutora a doutora Maísa diz: meu tio apresentou câncer de próstata após o filho desenvolver demência precoce. Sí, una enfermedad grave con mal pronóstico, entonces tengo que reactivar la reproducción. Sim, é uma doença grave, com mau prognóstico, por isso é preciso reativar essa produção causando câncer. Reactivar. Ok. Bom, pessoal, nossa live chegou ao fim. Agradeço a todos vocês, e antes de nós fecharmos aqui a nossa live, quero lembrá-los que nós estaremos no dia 11 de setembro no Hotel Meliá Ibirapuera, em São Paulo, com o professor Christian Flesch, para esse evento onde ele vai trazer o tema biodecodagem atuando no tratamento do câncer. Para aqueles que tiverem interesse em estar com o Christian Flesch no dia 11 de setembro, nós vamos deixar aqui para vocês, mas é só para aqueles que responderem agora lá no nosso direct, tá? Um desconto de 20% para as inscrições, tá? Nós estamos com as últimas vagas, então tem que ir lá agora no nosso direct e escrever lá: quero o desconto de 20%, tá? Então, teve gente aqui que me perguntou quanto, né, o investimento para esse evento é R$ 1.200. Esse valor ele pode ser parcelado e no cartão em várias vezes. Se você escrever lá no direct, quero desconto de 20%, já vai falar com você e você vai ter esse desconto ali para estar com a gente lá, tá bom? Tá aí o pessoal que faz a formação com a gente, colocando para vocês ali, super recomendo, estamos juntos. Realmente a formação em biodecodagem é algo diferencial que nós estamos trazendo para o Brasil e veio para ficar, né? Sobre a batuta e a coordenação pedagógica do nosso professor Gutberto Flores. Professor Gutberto, mais uma vez, muito obrigada por toda a sua disponibilidade. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, deixa ali para a gente, eu vou deixar a live salva no nosso Instagram, deixa a pergunta ali, depois a gente vai passando para o professor Gutberto e nós vamos respondendo vocês também, ok? Georgia, muito obrigada pela sua disponibilidade de ser a nossa voz na tradução desse conteúdo riquíssimo que o professor Gutberto trouxe. Pessoal, o professor Gutberto,
trouxe bastante conteúdo da formação em biodecodagem e também que estão aqui nesse livro Decodificação Biológica, né, que é o dicionário das doenças criado por Christian Flesch. Tá? Esse livro aqui, delicioso, maravilhoso, que nós falamos assim, que é o livro de cabeceira, né, de qualquer profissional de saúde, ele está lá no nosso site, na nossa loja virtual. Então, quer um desconto de 20% direto lá no nosso direct, ok? Professor Guti, boa noite, bom descanso. Muchas gracias por la Muito invitación. obrigada. Siempre el tiempo es corto, pero es precioso de tener estos encuentros. Con mucho gusto de compartir y gusto de encontrarnos de nuevo, Cíntia, Georgia, con mucha emoción. Muchas gracias. Obrigada, então, obrigada mais uma vez por esse convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo trocar informações. Um grande prazer encontrar todos vocês novamente. Saludos. Eu vou desativar os comentários agora para a gente poder tirar nossa foto, tá? Ok? Será que o meu braço direito está por aí? Márcia, você está por aí, Márcia? Você vai tirar uma foto? Então vamos lá, vou tirar a foto aqui, porque caso a Márcia não esteja ali, a gente já deixou a nossa foto aqui. Não consegui tirar a foto, gente, espera lá. Acho que a Márcia tirou a foto. Okay. A Márcia tirou a foto. Bom, eu mando a foto para vocês também, ok? Um beijo grande a vocês dois, um beijo grande a todos vocês que estiveram aqui prestigiando a nossa live. Agora nós estaremos juntos no dia 11 de setembro em São Paulo com o professor Christian. Boa noite, gente. Bom descanso a todos. Obrigada por nos prestigiarmos aqui. Hasta luego.